Fala galera, PTK e Pipoca de volta, eu sou o Patrick Acioli e hoje vou falar de Blonde, novo filme que reimagina a vida de Marilyn Monroe da Netflix que estreou esta semana lá no catálogo do streaming. Eu assisti e vou dizer aqui as minhas impressões sobre este filme que está causando uma grande polêmica aí na internet e eu vou dizer aqui para vocês se gostei, se não gostei, o que eu achei dessa nova produção. Antes da gente realmente ir pro vídeo, os pedidos de sempre. Já vai deixando seu like aí nesse vídeo, aquele like precioso que ajuda muito sempre. E se você também não é inscrito, já se inscreve aí no canal, beleza? Então bora lá pro vídeo. Bem, esse filme, né, ele é uma direção e um roteiro do Andrew Dominik, que entre os trabalhos mais memoráveis, assim, tem um filme de 2012, O Homem da Máfia, estrelado pelo Brad Pitt, que aqui no Blonde aparece como produtor. E assim, eu achei um filme horroroso. Muito ruim mesmo, porque ele é de extremo mau gosto. E quando eu falo isso, eu digo pelo seguinte: existem muitas produções sobre a Marilyn, documentários, filmes, séries, peças de teatro, livros, um monte de peças que tentam contar, remontar a vida dela. Mas a gente não tem nenhum tipo de trabalho que fale sobre a mulher Marilyn Monroe, a pessoa que ela realmente era, a contribuição que ela teve para a indústria, mesmo numa indústria que era extremamente assim, descaradamente machista, porque ainda é hoje de certa forma, né, de forma ampla às vezes até, mas naquela época acho que ainda era muito pior e ela precisou estar numa indústria extremamente machista, sendo uma mulher muito bonita, que chamava atenção, que foi logo tratada como símbolo sexual, tinha a imprensa atrás, muitos fãs aficionados e passava por situações muito complicadas, como vocês devem já imaginar ou até mesmo saber. Esse ano mesmo a Netflix já tinha lançado um documentário sobre a Marilyn, né, o Mistério de Marilyn Monroe, que inclusive é um documentário horroroso, muito ruim também, que traz uma visão muito ruim da Marilyn. E aí eu fico pensando nessas figuras, né? Porque a Marilyn foi atriz, foi modelo, foi cantora, ela teve uma grande contribuição para a indústria, né? Principalmente em Hollywood, ela fez muitos filmes, ela tem muitos trabalhos. As gerações mais recentes, elas não assistem esses filmes, né? Dando que a Marilyn morreu ali em 1962. E aí a gente não tem as pessoas, né? As gerações mais novas, até realmente a minha, algumas anteriores e com certeza os posteriores, não assistem aos trabalhos da Marilyn. A gente conhece, né? As pessoas, essas gerações, elas conhecem a Marilyn por essa figura que eles criam dentro da indústria, dentro do imaginário das pessoas. Como uma mulher libertina, escandalosa, temperamental, frígida, que falava alto, que vivia os gritos. Mas o que eu fico mais impressionado é que eles conseguem fazer um filme muito ruim. É extremamente machista, sexista, é absurdo, é absurdo. É uma cinebiografia fictícia, ou seja, boa parte dos acontecimentos desse filme não aconteceram realmente. Eles usam sim passagens reais, mas eles preenchem, a maioria ali enxertam ficção, coisas que o diretor quis imprimir, né? Ele sendo ali também um roteirista, porque na verdade a intenção do filme é se passar dentro da cabeça dela. Tanto que a gente vê o mundo como ela vê. Às vezes a gente vê em 16:9 a tela, às vezes a gente vê em 4:3, às vezes a gente vê em preto e branco, às vezes a gente vê colorido, às vezes a gente vê em bagunçado, meio turvo. Tudo aquilo é a cabeça da Marilyn, inclusive aquela passagem polêmica onde o feto conversa com ela, que assim, eu não consigo nem entrar nesse mérito, porque assim, é um nível muito. Claro que existe essa justificativa de que é a cabeça da Marilyn, é a psique dela, então é o que ela entende sobre aquilo ali que se revela de certa forma. Mas só que o que eu acho é que você pode ter um pouco mais de sensibilidade ao tratar desses assuntos, porque você está fazendo um filme de uma mulher real que existiu, que viveu, e você está fazendo para pessoas reais, inclusive mulheres, assistirem. E inclusive para não criar gatilhos para mulheres e também para não incutir essa ideia de que isso é normal para os homens. E aí você coloca a Marilyn subjugada, submissa, o tempo todo tendo que ter essa relação com os homens, com os homens, com os homens, como se ela dependesse de ter uma figura masculina, seja o pai ou seja um marido, um namorado, para poder sobreviver, ela precisa de um homem do lado. E chega a baixeza, chega ao nível de ficar o tempo todo colocando a personagem para ficar chamando o cara de paizinho com uma voz bem débil às vezes, para criar o quê?
sabe? Ela é estuprada, ela é agredida, ela é xingada, ela é tratada como nada. Então, assim, você cria um arremedo de mulher. Só que a Marilyn não é um personagem que você cria. A Marilyn era uma mulher real. E aí, quando você pensa que as novas gerações não têm acesso aos trabalhos dela, acham que Marilyn Monroe é simplesmente aquela mulher da foto preto e branco em cima do duto com o vestido levantando, mas não sabe nem realmente que ela é uma atriz, porque falam que ela é atriz, mas nunca viu nenhum trabalho dela, fica muito complicado quando você tem uma mulher que lutou para poder se fazer presente na indústria. Ah, mas os filmes dela que ela fazia tinham também um viés sexista. Gente, mas aí é uma questão também de escolhas, né, de certa forma. Porque, como eu falei, se a Hollywood é machista hoje, em 2022, ela era muito mais nos anos 50. Muito, muito mais. E aí também é uma questão de que a Marilyn, ela sempre foi também muito conhecida por tomar a rédea dos trabalhos que ela fazia. Então, se ela estava dentro de algum filme, ela estava confortável em estar naquele trabalho, de certa forma. E quando ela não estava confortável, ela verbalizava isso da forma que quisesse. E aí eu fico pensando que talvez ela possa sim realmente ter participado de trabalhos em que ela não estava de certa forma à vontade com tudo que era feito ali. Mas acho que na maioria ela deveria estar também. A gente não tem, infelizmente, como cravar, porque a Marilyn morreu, como eu disse, em 62, aos 36 anos, e não temos muitos registros de falas dela, de entrevistas, materiais de vídeo, materiais de foto, da vida pessoal dela. Então muito que se sabe é de terceiros, de pessoas que conviviam com ela e aí trazem a visão que querem. A gente não tem a visão que ela mesma poderia ter empregado para a história dela, para a vida dela. E isso é muito complicado. E aí eu fico imaginando que se ela estava ali à vontade, fazendo o papel da forma que ela queria, e estava confortável em participar daquele filme, ok. Então eu acho que assim, é bom conhecer o trabalho dela, é bom conhecer o que ela fez para a indústria, como que ela foi uma mulher forte. É claro que ela não tinha muito também como ter falas muito incisivas, porque ela não tinha oportunidade às vezes de falar como a maioria das mulheres da época. Mas eu acho que ela também pode não ter lutado tanto por causas feministas, mas ela lutou por ela, e eu acho que isso de certa forma deve ter sido inspirador para as mulheres que estavam à volta dela também se expressarem, verbalizarem as situações que estavam vivendo. Então eu acho que de certa forma, e aí o que eu estou falando eu vou corroborar daqui a pouquinho também, numa fala do próprio diretor, para a gente poder entender como era a Marilyn nos bastidores, né, como ela lutava para poder se impor, para poder se empoderar, antes até dessa palavra ter, né, se tornado tão forte no nosso vocabulário do dia a dia. Eu acho que a gente precisava ver um pouco mais dessa Marilyn que batalhava, que lutava pelo seu sonho, que lutava pelo seu objetivo, que num mundo, numa indústria extremamente sexista, fortemente machista, que tentou pisar nela a todo custo, ela conseguiu ainda se tornar a maior estrela do seu tempo. E isso é muito importante e muito inspirador. E aí eu acho que você chegar também e pegar a Ana de Armas para fazer isso, cara, é desesperador. Ela dá tudo de si, ela tem uma atuação assim impecável dentro desse roteiro que, me desculpe, mas é nojento. E aí eu fico pensando, o que estão fazendo com essa menina também, né? Ela tem pouquíssimos papéis de destaque, ela sempre é a protagonista feminina, né? O interesse amoroso de alguém, ou aparece muito pouco. A gente viu isso recentemente no 007 Sem Tempo para Morrer, que foi super anunciado e aparece em uma cena. Eu acho que ela deve ter tipo 2 a 3 minutos de tempo de tela para um filme de 2 horas e 20. Então isso é louco de você pensar. E agora quando ela consegue realmente conseguir a protagonista dela, o que poderia de repente levar ela até para umas indicações para a temporada de premiação que começa daqui a pouco, eles botam ela num filme que é desprezível, é deplorável, é um desserviço, é um absurdo alguém conseguir fazer um filme desse, sabe? E colocar isso na rua. É horroroso, é muito feio o que eles fazem com essa personagem. Porque é uma personagem, não é a Marilyn que tá aí. Eles estão contando a história que eles querem usando um nome que é forte. Um nome que até hoje é vendável. Até hoje, 60 anos depois da morte dela, o nome dela continua forte. Continua vendável. E eles usam ela até hoje. Se a Marilyn estivesse viva, com certeza ela não aprovaria esse filme. E aí eu acho que a direção, nesse argumento de entrar na psique dela e a gente ver tudo sobre a visão dela, eu acho muito interessante. Mas o roteiro, ele chega a ser porco. Ele chega a ser... Eu não tenho palavra para expressar o quanto que é ruim a forma que eles constroem essa narrativa. É muito, muito ruim. A Marilyn é só uma mulher louca, ela é só uma mulher permissiva, ela é só uma mulher histérica, que se autodeprecia da forma que ela age. Não é porque é uma mulher que, sim, que no seu tempo ela tinha a força de se impor,
Ela se empoderava, ela falava, ela não levava desaforo para casa, ela queria ser mais do que aquilo que a indústria, que a sociedade, que a imprensa transformava dela. Ela queria ser mais do que o símbolo sexual, ela queria ser mais do que aquela persona. Ela não é histérica por isso. Ela não é louca por isso. E eles colocam isso dentro do roteiro, a direção busca isso o tempo todo na atuação da Ana de Armas. Não tem necessidade. Isso é deplorável. É horroroso de você assistir. É horroroso. Primeiro, eu não vejo necessidade nenhuma em fazer uma cinebiografia fictícia, como eu já falei. De uma pessoa que foi, durante toda a vida dela, humilhada, subjugada. E 60 anos depois da sua morte, ela continua sendo humilhada e subjugada. Num filme que precisa realmente existir. Qual é o intuito? E aí o diretor estava dando uma entrevista ao Instituto de Cinema Britânico para uma jornalista mulher e ele falou que ninguém assiste os filmes da Marilyn. Que o filme mais aclamado dela, que é Os Homens Preferem as Loiras, é um filme sobre putas bem vestidas. Ele usou essa expressão, putas bem vestidas. Disse que a Marilyn é uma grande coisa cultural e que ninguém assiste realmente os filmes dela. E a jornalista rebateu e disse, não, eu assisto. Os meus amigos assistem. E ele falou, por quê? Porque elas estão bem vestidas? E ela disse sim. É uma fantasia. É uma história para ser glamurosa. É fantástica. Para quem não sabe, né, o filme Os Homens Preferem as Loiras, né, a Marilyn faz uma personagem que é dançarina de cabaré. E ela conhece um cara que quer se casar com ela. Só que o pai dele não quer que ele se case com ela. E aí, no momento em que ela vai viajar num cruzeiro com uma amiga, o pai do rapaz paga um detetive para ir atrás da Marilyn e se desenrola. A própria sinopse do filme já mostra o machismo e o sexismo. Porque ela dança num cabaré, ela não pode casar com meu filho, porque ele é rico, a gente é de família boa. Por que esse filme não pode ser assistido? Porque ele simplesmente tem que ser reduzido a putas bem vestidas. Putas bem vestidas. E aí ele fala o seguinte, ela era um símbolo sexual estranho, porque ela não precisava morrer como Barbara Stowey ou Rita Hayworth, mas ela tinha que ser uma bebezinha. Então, quando ela canta Diamonds Are a Girl's Best Friend, é um conselho de irmã. Se você vai foder com alguém, tem que ter certeza de que será paga? Ou é apenas uma romantização da prostituição? E o Andrew Dominik continua nesta mesma entrevista para essa jornalista e ele fala um pouco sobre a visão que ele tinha para esse filme. Se você olhar para Marilyn Monroe, ela tem tudo que a sociedade nos diz que é desejável. Ela é famosa, ela é linda, ela é rica. Ela tem tudo. E ela se matou. Agora, para mim, isso é o mais importante. Não é o resto. Não são os momentos de força. Ok, ela arrancou o controle dos homens no estúdio, porque você sabe, as mulheres são tão poderosas quanto os homens. Mas isso é realmente olhar através de uma lente que não é tão interessante para mim. Ele está aqui justamente dizendo que a intenção dele em tudo isso é mostrar porque que uma mulher rica, que era um símbolo sexual, amada, adorada e desejada, tirou a própria vida. É isso. Isso é o importante. Os momentos de força, não. Mostraram que uma mulher dentro da indústria nos anos 50, passou e como ela lutou para se impor, para se empoderar, não é importante. Claro que não é importante em 2022 falar sobre isso. É importante mostrar como essa mulher era todas as coisas que realmente se criavam dela e tentar pagar de um filme que serve à sociedade de que ela acaba se matando porque a indústria faz isso com ela, cria essa psique, mas na verdade esse filme ele mostra que Marilyn não se importava na verdade com como a indústria fazia ela se parecer, ela se sentir, porque ela era submissa, ela era permissiva. A gente tem uma cena grotesca dela com o presidente da República, o John F. Kennedy, né, com quem jornalistas afirmam que ela teve um caso, né, nos últimos 2 anos ali de vida. E é uma cena horrível, de um mau gosto, de uma insensibilidade. Pra quê? Para quê? E aquela cena se desenrola daquela maneira. Como que isso é a indústria afetando? Como que a Marilyn abaixando a cabeça para todos esses homens, ajoelhando para eles assim que eles abriam as calças, é mostrar que a indústria estava matando quando ela estava ali
é mostrada nesse filme de que ela queria fazer aquilo porque ela era daquele jeito, porque ela era o símbolo sexual, a perversão em pessoa, né? Exatamente como tudo que atravessou a vida dela quis mostrar. Para que 2022 você fazer uma cinebiografia fictícia para explorar, para espizinhar, para diminuir ainda mais a visão que as pessoas já têm de uma mulher que realmente viveu, que atuou, que contribuiu, que falou, que bateu o pé quando precisou e que sim, foi levada, ela se suicidou, mas ela foi explorada, ela foi abusada, ela foi espizinhada, ela foi tratada como nada. Esse filme quer me dizer que ela queria aquilo, que ela não se importava com aquilo, que ela era realmente aquela mulher permissiva, submissa, e que quando ela tinha que falar alguma coisa que ela não estava gostando, ela não falava para se impor ou para se empoderar. Ela falava porque ela era louca, descontrolada e histérica. Sensibilidade. Sensibilidade. Não é tão difícil. Fazer filme é arte, gente. Toda arte precisa de sensibilidade. Este filme é cruel. Consegue ser extremamente cruel. Cruel com uma figura que deveria ser celebrada. E não, volto a repetir, 60 anos após sua morte, ainda ser subjugada. Esse é o vídeo, pessoal. De novo, vou pedir a vocês, deixa seu like, se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo.